uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos hoje continuar o nosso estudo com a produção de materiais para uso cotidiano. Nós já conversamos a respeito de alguns materiais e hoje vamos dar continuidade. Mas antes, vamos para aqueles avisos. Lembrando que a nossa aula é transmitida pela TV, mas vocês poderão também rever essa aula no YouTube, quantas vezes vocês quiserem. Não só essa aula, mas outras aulas que já passaram. E para quem deseja participar da nossa aula ao vivo, conversar conosco, responder questões, né? Fazer perguntas também para a gente, é só baixar o aplicativo. E para isso, pessoal, vocês precisam do número da matrícula, da data de nascimento de vocês, com dia, mês e ano, e com o QR Code que vocês, né, têm aqui, ó. Biri já colocou aí para vocês esse QR Code, vocês vão apontar a câmera do celular de vocês e vão baixar. Pessoal, é fantástico participar da nossa aula ao vivo, estar conosco aqui nesse momento, interagindo, né, participando da aula e fazendo com que a nossa aula fique bem mais interessante. Não apenas aqui as professoras falando, mas a participação de vocês. Então, vamos ver se vocês rapidinho conseguem essa matrícula e já conseguem baixar para a gente, na próxima aula, ter uma interação também com vocês. E ainda continuando a questão dos nossos avisos, a questão do mês de junho, né? Nós estamos no mês de junho com bastante, né, vamos dizer assim, pontos de conscientização. Vimos já a questão, né, do cuidado aí e contra a violência à pessoa idosa. Falamos sobre a Semana do Meio Ambiente, falamos da doação de sangue, né? A questão aí dos fogos, que eu estou sempre falando aqui com vocês, para a gente dizer não, né? A questão aí dos fogos. Mas antes da gente falar a respeito de fogos, eu vou chamar a professora Cláudia, que ela tem aviso muito importante a respeito da vacina, né? Então, vamos ver aí o que a professora Cláudia vai nos informar a respeito da vacina aqui em Recife, Cláudia. Pessoal, vamos nos antenar, né, na questão da vacina. Já está liberada a segunda dose de reforço para pessoas com mais de 40 anos, sem precisar agendamento. Existem vários postos aí disponíveis. Fiquem ligadinhos aí no site da Prefeitura do Recife, que você vai saber o que precisa agendar e o que não precisa agendar. E também, a partir dos 12 anos, também sem agenda, professora. E estou aqui com Sabino, aqui, que ele está me dizendo, professora, que ontem esteve aqui na EMAD. E aí, infelizmente, não nos encontramos. E também fazer uma homenagem hoje, Sabino, à professora Isabel Borges, que está aniversariando, né? Que Deus proteja ela, que ela consiga tudo que ela almeja, né? E que tenha um dia muito feliz, mesmo aqui, que nós sabemos, fazendo o que ela mais gosta de fazer, que é dar aula. Parabéns, professora. Tá, Cláudia. Eita, mexeu comigo, viu? Obrigada aí, Cláudia, aí, né? Que Deus nos abençoe, não só a mim hoje, né? Mas todos nós aqui, que tentamos todos os dias fazer o nosso melhor. Mas vamos lá falar de fogos, né? Então, estou aí nessa campanha, pessoal, em relação aí a dizer não aos fogos. E eu já estou, além de alertar a questão da vizinhança, que perturba a vizinhança, estou chamando a atenção a respeito das queimaduras. E essas queimaduras, esses acidentes, acontecem na maioria das vezes com jovens, que muitas vezes perdem as mãos, ficam mutilados, né? Em relação aí à questão, né, dos fogos. Então, aqui, em nome de toda a equipe da saúde, eu estou lembrando aqui a vocês para evitar, fazer com que a gente possa festejar, vai festejar dançando, cantando, né? E também com moderação em questão aí do barulho. Mas vamos ver o que nós temos para a nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, a questão da aula passada. Na aula passada, nós conversamos sobre a produção de materiais para uso cotidiano, como eu disse no início da aula. Agora nós estamos numa continuação, mas vamos rever alguns, né? Nós falamos a respeito da matéria-prima, que é algo importantíssimo, necessário para a produção, né, na indústria, para a produção de objetos de um modo geral. E que essa matéria-prima, né, ela, muitas vezes, ela vem de ambientes naturais ou até mesmo transformados. E que são muito importantes na questão aí da indústria. Também coloquei para vocês na aula passada esses questionamentos, né? Eu comecei a aula dizendo,
Será que a gente sabe de onde vem o sal de cozinha? A questão do plástico. O plástico é um vilão ou é um mocinho? E, por fim, o questionamento sobre a cerâmica. A cerâmica é a mais antiga das indústrias. Então, foi esse questionamento que eu fiz na passada e dizendo que vocês poderiam responder isso no caderno ou aí no chat. Quem quiser responder no chat, responde que a professora Cláudia, vai passar para mim e a gente vai poder discutir, conversar e eu também lembrar a vocês o que foi apresentado ontem. Então, aí são questões importantes. Então, o primeiro foi em relação ao sal, né? De onde vem o sal de cozinha. E aqui a gente viu que na questão do sal de cozinha, então, aqui no Nordeste, a gente vai para Mossoró, né? No Rio Grande do Norte, onde é bombeado a água do mar para pequenas, para rasas piscinas, onde ocorre a evaporação, e depois eles começam, esses trabalhadores começam a juntar o sal, né? E daí vai para a industrialização. Na industrialização, eu lembrei a vocês ontem que é adicionado uma substância que é o iodo, né? Que faz parte, quando a gente compra o pacote de sal, a gente vê sal iodato, ou seja, ele tem iodo, porque é uma substância, ou seja, é um elemento químico que precisa estar dentro do nosso corpo, senão vai trazer alguns transtornos. Vamos continuar. E aí o outro elemento foi o plástico, quando a gente discutiu se o plástico era um vilão ou um mocinho. E aí a gente sabe que é difícil a gente, vamos dizer assim, a gente hoje, nos dias de hoje, a gente exterminar o plástico da nossa vida. Mas aí, o que eu coloquei para vocês foi que o plástico, né, é interessante, porque essa questão do plástico, essa questão dos grandes transtornos que o plástico traz, deve ser o nosso descarte. Então, vamos ver aqui, né, que a gente falava do descarte e dizendo que vilãs, né, são as nossas ações. Porque os plásticos que a gente usa, a gente não estamos dando o destino correto, e aí está chegando nos mares, está chegando nos rios, está causando poluição e causando também a morte de muitos animais, como a gente já viu em outras aulas, tartarugas, aves, né, morrendo de tanta ingestão, ou seja, de tanto que engoliram a questão aí do plástico. Então, o plástico precisa conviver conosco, nós necessitamos dele, mas aí a gente precisa mesmo dar um destino correto à questão do plástico. Agora foi. Na continuação, nós fomos para a cerâmica. E na cerâmica a gente viu que é uma das produções mais antigas do homem. E é comum, gente, encontrar, né, nas escavações alguns, né, vamos dizer, artefatos, alguns objetos. E esses objetos, eles são muito importantes porque os arqueólogos conseguem mapear e conseguem dizer, falar alguma coisa a respeito desses povos. Então, encontrar, né, nas escavações esses artefatos, esses objetos, é muito importante para a nossa história, ou seja, para falar a respeito do nosso passado. Na continuação, nós conversamos a respeito que a cerâmica, né, é sinônimo de tradição, cultura e beleza. E aí, além da gente mostrar tijolos, telhas, né, mostrar também alguns objetos de decoração, nós estamos aí expondo o filtro, né, o filtro de barro. O filtro de barro que para nós brasileiros, é algo muito importante, porque muitos países reconhecem o nosso filtro como realmente, né, algo para tratar a água. Então, vejam aí, algo que foi feito por nós e sendo reconhecido em vários países. Então, a importância aí do filtro na limpeza aí da água para a gente consumir. O que é que nós temos mais? E aí, uma curiosidade. Então a cerâmica é só para decoração, para o que nós já temos, muito remetendo ao passado. Não, gente. Olha que interessante esse pequeno texto que eu trouxe para vocês. Leiam aí comigo. Vejam o que está se falando a respeito, na atualidade, a respeito aí da cerâmica. Há também o setor da cerâmica tecnológica, no qual são desenvolvidos componentes resistentes às altas temperaturas e à compressão. Veja que interessante. Então, mesmo nos dias de hoje, nos grandes avanços tecnológicos,
A gente sabe que está sendo utilizado, né, pequenas peças, pequenas partes, né, em determinados materiais que são produzidos. Por quê? Porque são resistentes a calor e também a questão de compressão. Então, a cerâmica ela faz parte da nossa vida, da nossa atualidade e remete muita coisa do nosso passado. Vamos ver o que é que nós temos agora. Ah, pessoal, eu estou aqui, né, propondo uma atividade que vocês rapidinho poderão desenhar aí no caderno de vocês esse quadro para que vocês possam preencher. Eu já preenchi, né? Exemplo de sal. Eu coloquei saleiro, carne de charque e queijo. Agora, para plástico e cerâmica, eu estou pedindo para que vocês coloquem objetos. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela poder dar aí alguma dica, como é que vocês fazem, como é que vocês podem fazer essa atividade. Pessoal, Sabino aqui está atento aqui, professora, e disse que daqui uns dias vem de novo para nos visitar. E eu disse a ele que nos procure, não é? Então, Sabino, vocês, alunos que estão aí, vocês podem ver essa atividade aí, o que você tem em casa de plástico, de cerâmica, e você vai colocando em cada quadrinho. Observem aí o quadrinho que foi colocado na tela, vocês podem fazer, o quadrinho já está preenchido primeiro com o sal, não é? E aí o que você tem em casa de plástico e o que você tem em casa de cerâmica, qual o objeto que você tem em casa de cerâmica. Então, em plástico você vai colocar 3 exemplos e em cerâmica 3. Isso mesmo, Cláudia. Pois é, Cláudia, quando você me diz, né, que Sabino esteve aqui, como qualquer outro aluno, nos procure. Se estivermos no horário de aula, a aula dura só 30 minutos, a gente rapidinho vai falar aí com vocês, certo? Então, incentiva outros amigos também para vir nos conhecer, Sabino. E vamos continuar. E agora, né, que nós já vimos esses 3 primeiros, o sal, né, a questão aí do plástico e da cerâmica, a gente agora vai conhecer o ferro, né? E aí, eu tenho aí meu sininho, como eu apresentei ontem para vocês, que ele estava me ajudando aí na aula. Ele está dizendo que é feito de bronze. E aí, para apresentar, a gente vai mergulhar um pouquinho aí na história, né? E eu trouxe alguns pontos, né? Alguns marcos históricos, para a gente poder entender essa questão aí do metal, né? Então, o que é que eu estou trazendo? Primeiro, a pré-história se divide, né, em 2 períodos, a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. Acredito que vocês já ouviram falar isso nas aulas de história. E também, o que é que nós temos mais? Os instrumentos de metal eram mais resistentes que os de pedra. Então, vejam que ele vem logo depois, com a questão aí dos metais, se alimentar, né? Também se defender ficou mais fácil. Isso também, gente, proporcionou aumentar aí a população. Se agora eu tenho como me defender melhor e tenho como me alimentar melhor, então a questão aí da reprodução aconteceu, né? Foi bem mais favorável do que antes, porque esses instrumentos de metal trouxeram segurança e trouxeram também qualidade na alimentação, qualidade e quantidade de alimentação. Primeiro usaram o cobre, depois o bronze e só depois foi o ferro. Então, ele está mostrando aí um pouquinho da escala de utilização. E depois surgem as metalúrgicas e com elas os ofícios, que até então não tinha, né? Então, quem é que está ligado à agricultura, à pecuária, ao comércio, ao metal, que ainda não estava chamando ainda, dando a questão da profissão, mas era alguém que lidava com metal e a cerâmica. Então, vejam que a questão aí desses fatos históricos vai trazendo para a gente também a necessidade. Lembra aí que antes não precisava. Então, alguém que cuidava da agricultura, também cuidava da pecuária, também trabalhava também com a cerâmica, porque tudo era produzido para ele, tudo era produzido para a sua família. Na medida que a população aumenta, surgem aí os ofícios, porque aí vêm as habilidades, as competências, né, em relação a cada um desses. O que é que nós temos mais? Em relação ao ferro, né, a gente está sempre trabalhando aí o significado da palavra, que vem do latim ferro, e é um elemento químico, né, e o símbolo aí é o Fe. Lembrando sempre que quando a gente está trabalhando com o símbolo químico, a letra maiúscula, né, seguida por uma letra minúscula. Então, aí a questão do símbolo químico. Outra coisa a respeito do ferro é que na temperatura ambiente o ferro encontra-se no estado sólido. Porém, para modelar, como vocês devem estar vendo aí
nas imagens, é preciso um superaquecimento para que esse ferro seja fundido, ou seja, transforme numa consistência aí pastosa, né? Para poder ser modelado. Então, existem aí formas que vão poder modelar isso aí. E aí a gente vai ver uma união da cerâmica com o ferro. Então, a cerâmica muitas vezes se vindo também de molde para desenvolver aí esses novos objetos. O que é que nós temos mais? Aqui agora é o nosso dia a dia, né? O ferro também faz parte do nosso dia a dia. Está presente aí em muitas coisas. Desde uma questão aí de um prego, um simples prego, né? A questão aí de engrenagens, de portões, né? De ferro de passar e aí instrumentos aí, né? Cortantes para cortar a unha, etc. Então, eu quero também chamar a atenção aqui, que aqui em Recife, né? Existe uma fábrica de pregos e é bem interessante. Todas as produções de lá são de ferro reaproveitado, ou seja, eles reciclam. Então, aí eu vejo que algo que a gente pensava que só vem da matéria-prima, né? Que aí vai ter vários, vamos dizer assim, essa matéria-prima que produz o ferro, esse mineral. Então, vai vir uma liga, alguns tipos, né? Como a magnetita, né? A bauxita, vão se unir para formar essa liga metálica. E aí é interessante vocês olharem, né, para ao lado, como eu disse ontem, vamos observar o que, é que eu tenho do meu lado, que agora, né, hoje eu estou perguntando a vocês, se tem ferro. Às vezes não um objeto completo, mas aí ele tem uma boa parte. Aí às vezes completa com plástico, completa com madeira, e a gente aí observa essa importância do ferro no nosso dia a dia. Agora nós vamos para um outro tipo, né, que é o vidro. Veja que interessante. O vidro é feito de uma mistura de areia, calcário e outros materiais. Então aqui eu estou trazendo para vocês uma representação, né, de um local onde é produzido. É muito interessante que o vidro ainda é muito, vamos dizer assim, manual. É a questão aí, existe a industrialização, mas uma boa parte precisa que o homem esteja realmente desenvolvendo muito o trabalho, às vezes de sopro, de movimento, para conseguir aí algo, né, um copo, uma taça, um jarro. Outra coisa em relação ao vidro, uma grande curiosidade, é como foi que descobriram. Veja o que eu trouxe aqui para vocês, né, a curiosidade sobre o vidro. Conta-se que ele foi descoberto por acaso, quando ao fazerem fogueiras na praia, os navegadores perceberam que a areia e o calcário, esse calcário, né, é a questão aí de concha, restos de concha, se combinaram através da ação da alta temperatura. Então, o que é que eu estou querendo mostrar aí a vocês em relação a essa curiosidade? Aqui eu acredito que muitos de vocês, quando vão à praia, percebem na areia da praia, quando o sol bate, né, quando o sol incide, como se fossem pequenos cristalzinhos, algo brilhante. E a gente vai ver que esse componente ele é muito importante, né? Aí para a questão de formar o vidro. Então, nesse caso, a gente está vendo não só o vidro, mas também a questão do espelho. Então, vale a pena a gente parar um pouquinho para ver como descobriu. Então, tem muita coisa que o homem investigou e foi em busca de. E algo que o homem, com a sua observação, com a sua curiosidade, percebeu. Que é o caso aí dos navegadores que conseguiram perceber que com o aquecimento, né, eles começavam a apresentar, né, a se fundir, a se combinar e apresentar aí a questão do vidro. Mas eu tenho aqui para vocês a questão de um ciclo. E olha que eu estou colocando, ciclo de vida infinito do vidro. Então, o vidro é bem interessante, né, a gente parar para pensar. Eu já mostrei o ciclo, né, outros ciclos a vocês, como foi o ciclo do sal, mas vejam aqui que o ciclo do vidro está totalmente fechado. Vamos parar agora para acompanhar. Primeiro, a matéria-prima. Essa matéria-prima pode ser aquele da composição da areia, né, com o calcário, mas pode ser reciclado. Aí depois vai para a indústria. Essa indústria, né, aí existe uma diversidade, a questão do comércio. Agora, quando chega na nossa casa, para ele ter um destino, né, correto,
satisfatório, ecologicamente correto, ele teria que ter uma coleta seletiva. E ele vai lá para o tonel verde. E lá no tonel verde, ele vai ser direcionado para uma nova indústria. Então, nesse caso aí, a gente está mostrando o caminho. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é, faça a sua parte. Eu acredito que na sua escola tem esses lixeiros coletores com identificação de cores e nomes. Se não tiver, vamos ajudar, né? Vamos explicar para quem não sabe ainda. E vamos dar o destino correto. E acompanhar na nossa escola também, incentivar, porque muitas vezes a turma da limpeza da escola, dos serviços gerais, eles querem continuar. Mas vocês não estão fazendo a parte de vocês. Ou seja, nós não estamos colocando no local correto para que possa ter o destino. Mas ainda vem um grande pedido que eu vou fazer a vocês. Aqui eu estou falando a respeito do descarte. Quando a gente não manda esse vidro para, né? A gente não manda esse vidro para o local correto. Então, o que é que acontece? A turma aí da limpeza, né, os garis, eles estão o tempo inteiro reclamando, eles estão se cortando, eles estão se ferindo no momento de trabalho porque alguém está descartando de forma errada. E aqui vai uma dica. Quebrou um copo na sua casa, né? Tenta juntar, encontra aí uma garrafa PET, corta a garrafa PET, coloca dentro da garrafa esses cacos de vidro e amarra com o saco. Se você tiver um durex, ótimo. Se não tiver, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai amarrar. E aí você está protegendo aquelas pessoas que fazem um trabalho maravilhoso, que é passar pelas nossas ruas recolhendo lixo, pessoal. E se perto da sua casa tem um coletor de vidro, então vai lá colocar, junta, conversa aí com a família, deixar no lugarzinho separado, seguro também para a família, porque não é só seguro em relação aos garis. Então aí vai o nosso pedido, a nossa equipe de ciência está incentivando vocês a darem um destino correto para o vidro, principalmente o vidro quebrado, ok? O que é que nós temos mais? Vamos falar agora do petróleo. E no petróleo, gente, eu acho que tem muita coisa para a gente ficar sabendo. Olha, primeiro, é uma substância que se origina da matéria orgânica. Veja mais, é inflamável, oleoso e menos denso que a água. Como assim, professora? Como é que a senhora pode dizer para a gente? Como é que eu posso observar que ele é menos denso que a água? É só passar próximo, né, de um lava-jato, que vocês vão ver, ó, na parte da água como se fosse um tapete luminoso, colorido, brilhante, que a gente vai ver aí uma representação desse combustível, né, mostrando que ele é menos denso que a água e ele está na parte superior. Então, quando alguém está lavando o carro, que teve a questão aí de contato com o óleo, né, e a gente vai observar. O que é que nós temos mais? Falamos aí da substância, agora a gente vai falar da molécula. Ó, é formado por moléculas de carbono e hidrogênio, a partir da ação de bactérias ao longo de milhões de anos. Vejam que interessante. Então, agora eu estou falando do petróleo enquanto matéria orgânica, né? Claro que precisa, né, uma infinidade de anos para que ele se Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigada, pessoal. Não deixar eu concluir a aula, tô vendo. Vamos sair. Vamos concluir a aula. Obrigada, pessoal. A gente vai conversar depois. Professora Isabel, Sabino está aqui aplaudindo, viu? Obrigada Dando parabéns também, né, obrigada, Sabino? colegas, né? Os meus dias, né, têm sido bem mais maravilhosos com a presença de vocês, né, todos. A equipe técnica ali também, né? Que sem eles a minha imagem não saía tão bem como
Eles conseguem, viu, gente, fazer milagre. Mas estávamos falando do petróleo, né? Vamos continuar. E a questão do petróleo como vamos dizer assim, essa substância, né, de grande valor. Eu vou chamar a professora Cláudia para se despedir e volto com um recadinho aqui para vocês. Bem, pessoal, obrigada, viu, pela participação de vocês. Um grande abraço, né? A professora Isabel hoje está aniversariando e você vê aí que é festa aqui hoje. Todos os colegas parabenizando. Sabino também está aqui parabenizando você, professora. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, Cláudia, muito obrigada. É um prazer, né? Estar aqui com a minha amiga de sempre, de infância até hoje, compartilhando aqui esses momentos maravilhosos. E Sabino, né? Muito obrigada aí também pela felicitação. E a gente encerra mostrando que o petróleo, né, ele tem a capacidade, através da destilação fracionada, de produzir tudo isso. Gás, plástico, combustíveis dos mais diversos. E por hoje é só, pessoal, né? Nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.